Bom, antes de começarmos, queria fazer um momento atípico, né, mas necessário. Como acho que acredito que todos já sabem, né? Nossa irmã que também no momento de adoração profética lembrou muito bem disso, né? A nossa pastora Rosângela, ela perdeu a sua mãe ontem à noite, né? E acredito que ela já esteja voltando para cá, né? O enterro foi, acho que é Pedra Menina, foi 4, adiantou. O enterro foi 4 horas, lá em Pedra Menina, se não me engano, né? Que é a região de Caparaó, né? Então ela foi para lá, né? Algumas pessoas aqui da igreja também, o Ronald não, ficou com o senhor Manuel, né? O pai dela, que também é debilitado, né? E nesse momento a gente queria orar por eles, né? Para que o Senhor possa confortá-los num momento difícil, né? E como ela já vem relatando aqui, né? Diversos momentos, né? Que estava bem pesado e de fato, né? Estava. Aí eu, junto com algumas pessoas, a gente passou praticamente a madrugada toda lá com eles, né? Esperando, resolvendo as coisas. Está até virado aí até agora, né? Na noite. Mas pela viagem de ter que vir, aí levar, né? A funerária, aquela coisa toda. Então gera um desgaste a mais. Mas que a gente possa orar, mesmo assentados, né? Se você puder erguer uma de suas mãos, por eles, né? Pela família, né? Para que o Senhor dê força, né? Para que o Senhor possa sustentar. Passamos por perdas, todo mundo passa por perdas, né? Esses dias mesmo eu perdi a minha avó lá no Rio. E aí eu fui para lá. E minha mãe insistiu que eu fizesse um velório. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, né? E eu fiz. Foi desafiador. Todo mundo passa por perda. Uma delas, com seus olhos fechados, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós pedimos agora a Ti, o Senhor, que é Pai, que é amoroso, bondoso, misericordioso. Pedimos que a Tua graça abundante recaia de uma maneira mais especial e específica sobre eles nesse momento em nome de Jesus, Pai. Pedimos pela pastora Rosângela que o Senhor nesse momento a conforte, a sua maneira, o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, nos consola em minhas dores, que o Senhor possa fazer isso nesse momento. A dor da perda, ela é difícil, e logo também vem a dor da ausência, que também é desafiadora, mas nós sabemos que em todas as coisas o Senhor nos supre, e o Senhor suprirá a todos eles, Deus, assim como as suas irmãs, todos os parentes. Nós pedimos a Ti e rogamos em Teu nome nesse momento. Amém e amém. Amém. Bom, a palavra do Senhor hoje para nós nessa noite se encontra no livro de 1 Samuel. E eu quero convidar você a abrir então comigo, por favor, 1 Samuel capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. O penúltimo louvor, o último foi da oferta, mas nós cantamos no penúltimo que o Senhor faz da estéril mãe de filhos. E sempre tem às vezes aquele dia que você fala assim: Deus, será que essa é a palavra? E bom, diante dessa canção eu tive a certeza, essa é a palavra. Então 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 6, o título dessa mensagem é Discernindo os Ambientes. Você pode repetir para o seu vizinho aí? Discernindo os Ambientes. Então, a partir do verso 6, o primeiro capítulo, primeiro livro, todos encontramos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Agora a gente vai para o versículo 10. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente, ou seja, chorava
de forma extravagante. E o versículo 11, o último verso. E ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Amém? Quantos aqui já conseguiram identificar esse texto aqui? Que episódio é esse? Bom, para a gente entrar, para a gente imergir nesse texto, a gente está falando de Ana, esposa de Eucana, que foram pais de Samuel, profeta Samuel, aquele que ungiu Saul, aquele que ungiu Davi, aquele que repreendeu a ambos. Nós conhecemos bem esse profeta, amém? Eu creio que é conhecimento de todos, praticamente. Então, nesse episódio aqui, um pouco na verdade desse episódio que nós temos no primeiro capítulo de 1 Samuel, nós observamos o começo da sua história. Porque antes dele ser dado, vir à luz no mundo, ele já era sonhado e planejado pela sua mãe. E o ponto aqui intrigante dessa história é que Ana, ela tinha uma adversária, como na minha versão fala no versículo 6, que provocava ela severamente, que se chamava Penina, que era esposa de Eucana também. Naquele tempo, era se permitido isso culturalmente, Imagina o desafio, ou tenta imaginar, mas existiam corajosos e aconteciam dilemas. Se entre um marido e uma mulher já dá problema, imagine com 3 ali e muitos mais. Salomão, foi muito corajoso. Mas o ponto, para a gente se contextualizar bem nesse episódio aqui, isso acontecia, havia uns 3 ali, claro que servos, servas, escravos, e havia uma problemática. O ponto principal da problemática, com certeza haviam outros problemas, não é verdade? Dentro de uma família a gente tem situações que precisamos resolver, mas o ponto principal, que pelo menos o texto nos fala, é que Ana vivia triste porque Penina a provocava diariamente. Eu sei que esse texto é muito conhecido, é um desafio pregar em um texto muito conhecido, mas eu creio que Deus tem coisas especiais para nós nessa noite, amém? Então o ponto máximo aqui da problemática era esse: Ana não tinha filho, e essa mulher chamada Penina, ela a provocava diariamente por isso, porque naquele tempo se ter filho e filhas eram a coroa de uma mulher, como também do marido. Então isso era extraordinário, era crucial um homem e uma mulher ter filhos. E ela não conseguia isso, porque o texto no versículo 6 nos diz o motivo: porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Se você olhar aí no finalzinho do verso 6, a Bíblia vai dizer: porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E por isso ela chorava diariamente, por isso ela sofria constantemente. Até aqui é muito tranquilo a gente entender então o ponto principal dessa problemática, amém? E o que eu começo a perceber aqui, e nós precisamos começar a perceber e a pontuar para nos nortear nessa noite, é que aparentemente em um primeiro olhar, Penina, ela era apenas uma rival de Ana. Afinal de contas, a Bíblia fala que ela era uma adversária, só que existe algo ainda mais profundo dentro disso. A grande verdade é que Penina, ela era uma potencializadora. Eu vou repetir essa palavra que eu falei errado. Ela era uma espécie de potencialidade, agora sim. Uma espécie de potencialidade, de potencial para Ana. Para quê? Para que ela pudesse cumprir o seu propósito. Deu para entender? Então, aparentemente, em um primeiro olhar, ela só era uma rival, ela só era uma adversária. Mas, em algo mais profundo, na verdade, ela estava se tornando potencial para a jornada de Ana. E por que um potencial? Potencial é algo que te impulsiona para algo maior,
para algo que é mais sublime, para algo que não se compara àquilo que é anteriormente, que será futuramente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente consegue perceber que isso é uma verdade, porque a gente conhece o final da história. O final da história é que Ana, ela tem Samuel. Só que até esse episódio dela ter Samuel, a gente consegue aprender algumas coisas. A primeira coisa é que a adversária dela, na verdade, estava moldando ela. Porque desafios nunca são para nos parar. Como assim? Na verdade, são para nos aperfeiçoar. Porque no ambiente caótico, Deus sempre tem coisas a nos ensinar. E eu tenho aprendido uma coisa: se não está bem externamente, é porque Deus quer me mudar internamente. Eu sinto isso muito forte aqui para algumas pessoas. A gente reclama do cenário externo, mas Deus não tem compromisso em mudar o cenário externo, se primeiro a gente não reorganizar o cenário interno. Porque a grande verdade é aquilo que está dando de errado ao nosso redor, não fala sobre o que está ao redor, mas fala sobre quem nós estamos sendo nesse lugar. E aí Deus estava preocupado em primeiro reorganizar Ana, para que aí sim Ele pudesse organizar o ambiente à sua volta, a sua casa e o resto da sua trajetória. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Então, se palavras vêm para denunciar e apontar aquilo que precisa ser restaurado aqui dentro primeiro. Porque Deus, Ele fez. Se demorou um tempo para fazer? Sim, o texto nos fala isso. E Ele pode fazer em qualquer momento? É claro que Ele pode fazer. Por que Ele não faz? Porque ao olhar para toda a história dela, a gente percebe que ela precisava aprender algumas coisas importantes para a sua vida, para a sua família e para aquilo que ela ia imprimir na sua descendência. Porque nunca se trata somente de você. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Se trata de quem está à sua volta e sobre quem você vai gerar a partir do testemunho que Deus está colocando e depositando dentro de você hoje. Então a gente precisa olhar para isso de uma forma muito intencional. Porque algumas situações podem até pensar que vem para nos matar, que vem para nos paralisar, que vem para nos cancelar para o nosso destino, mas elas esquecem essas situações, talvez até pessoas se esquecem e não sabem que eu e você somos sementes. E Deus quer nos adubar primeiro, para que a gente possa tomar uma nova forma daquilo que Ele tem depositado sobre nós hoje. E uma semente, para ela crescer, para ela chegar no seu estágio final, o que precisa acontecer primeiro? Bom, ser enterrada. E o segundo processo, eu não sou um agricultor, mas resumidamente é isso, ela precisa morrer. Se uma semente ela não morre, ela não cresce, vai germinar e vai frutificar. Então, quando nada está bem ao nosso redor, porque o Senhor está falando assim, ó, tem áreas na sua vida que ainda precisam morrer, para que novas possam ser geradas dentro de você. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Então, a gente precisa ter isso na nossa consciência, que Deus muitas das vezes tem coisas a trabalhar dentro de nós que precisam morrer literalmente. Não são para serem administradas, não são para serem controladas, não são para serem ouvidas, é para ser totalmente exterminada. Tem coisa que já não nos cabe mais para o novo cenário que Deus quer nos inserir para esse novo tempo. Então, a dinâmica é simples. Deus quer matar aquilo que é velho para fazer vir à luz aquilo que é completamente novo. Você está me entendendo nessa noite? A dinâmica é simples. Então, eu percebo que dentro disso, algumas pessoas até se levantam contra nós, mas, na verdade, elas nunca virão para nos estagnar, mas sempre é para nos encorajar. Eu não sei você, mas quando dizem que eu não consigo fazer, aí que a coragem, ela aumenta dentro de mim. Então, muitas coisas se levantam para dizer, olha, não dá para você. Só que aí Deus está querendo fazer que você desenvolva dentro de você aquilo que Ele já depositou aí. Então, é um processo de treinamento. É como se você entrasse num curso de Deus, para que você pudesse aprender em um cenário ao qual você não gostaria de estar, aquilo que você só pode aprender nesse lugar e em nenhum outro ambiente. Faz sentido? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão e dizer assim, olha, diante da minha pergunta, quem já passou por desafios e guerras? Todo mundo.
não é verdade? Só que o ponto é que eu tenho certeza que em diversas guerras que você passou, você aprendeu coisas que você não sabia até enfrentar elas, não é verdade? E a gente precisa perceber que Deus é didático. O processo pedagógico de Deus é esse: Ele nunca nos dá o resultado pronto, mas a matéria-prima para que nós possamos produzir com Ele aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Faz sentido? Então a gente precisa entender isso, porque todo inimigo, ele sempre vai ser um professor, porque obstáculos nos fazem amadurecer de maneira que uma vida sem tempestades não nos fariam florescer. Todo inimigo é um professor. Essa é a pedagogia de Deus. Se a gente tem aversão a batalhas, você também tem aversão a triunfos. Porque não tem como ser mais que um vencedor se você não enfrentar uma guerra. E a Bíblia que nós lemos, ela nos fala sobre esse versículo. Então, a chuva, diante da tempestade, ela só vem para regar a semente que Deus já depositou dentro de você, amém? Talvez você está esperando algo novo acontecer, só que Deus está falando assim: olha, já está aí dentro de você. Quem está comigo nessa noite? Ele está querendo fazer vir à tona o que Ele já depositou aí dentro. Só que você precisa entender que não é um resultado pronto, mas é a construção o lugar desejável, amém? Deus quer que nós possamos germinar para um tempo propício. Mas o que é propício? Propício é aquilo que tem características adequadas e necessárias para a sua função. Eu vou repetir. Propício é aquilo que tem características adequadas e necessárias para a sua função. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar? É que Deus, através dos cenários que você não quer estar, Deus está dizendo assim: eu vou fazer com que você receba características e funções que somente nesse lugar você pode absorver. Se você não se casar com o tempo aonde a dificuldade ela vem se instaurar sobre a sua vida, que é você fazer aliança, que é aprender com esse cenário, Deus não vai poder te transicionar para um próximo nível. Deus não vai poder fazer algumas coisas e você mesmo avançar para uma próxima etapa. Porque se você chegar despreparado para um novo lugar, você não vai conseguir lidar com a pressão que vai vir sobre você. E aí ao invés daquilo que viria a ser bênção na sua vida, vai se tornar maldição. É como um videogame, que quando eu cresci, o Play 1, joguei muito. E eu adorava joguinho de fase. E o legal é que em cada fase eu aprendia, por exemplo, num de luta, um golpe novo. E aí eu precisaria desse golpe novo no outro nível, na outra fase. E na outra fase eu aprendi um outro golpe, que seria também necessário para o próximo nível que chegaria. O ponto é esse: se a gente não honrar os processos da nossa vida, nós não vamos ter maturidade para lidar com os triunfos na nossa história. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui nessa noite? Se você não entender aquilo que Deus quer imprimir dentro de você, você não vai ter capacidade para lidar com outros cenários. Ao invés da nossa oração ser: Senhor, me proporcione isso, nós devemos orar: Senhor, me ensine. Porque aí Deus vai estar nos equipando. E dentro desse cenário, dentro desse contexto, aprender algumas coisas. Eu tenho 4 passos dentro disso aqui. Só que antes de entrarmos nele, nós lemos o versículo 10 e o versículo 11. E o ponto é, para a gente enriquecer um pouquinho mais a história, nós também já conhecemos. Ela chorava porque não tinha filha. E ano após ano, elas iriam ao templo do Senhor Deus para cultuar a Ele, para fazer sacrifícios ao Senhor de animais. E sempre que ela ia ao templo com seu marido, Penina e todo mundo da família, ela se derramava ao altar do Senhor e chorava, porque ela não tinha o filho que ela desejava. Ela fazia isso ano após ano, até que chegou o momento, no versículo 11, que ela faz um voto ao Senhor e diz: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, se lembrares de mim e não se esquecer da tua serva, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida um menino que o Senhor me der, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Tem algo diferente aqui nesse pedido dela dos outros pedidos.
Porque ela vai com a mesma amargura, com a mesma tristeza, provavelmente com o mesmo fervor, talvez, não com o mesmo fervor, por isso que eu disse provavelmente, porque os anos iam se passando, e ela ia se cansando, e a gente se cansa, não é verdade? Só que ela faz algo nessa oração que ela não tinha feito antes. Ela fala assim: Senhor, se tu me deres, eu vou devolver para você. Ela diz isso: se o Senhor me entregar, eu te entrego de volta. Porque nesse episódio aqui, nesse contexto aqui de Israel, o povo israelita estava sem uma voz profética para a nação. Não tinha alguém que se colocava diante do Senhor para poder dar as novas direções para o povo. E esse pedido dela, aonde ela fala assim, ó, eu vou te devolver, se alinhou com aquilo que Deus queria para aquele tempo. Porque Ana só queria um filho, Deus queria um profeta. Vamos lá, quem está comigo nessa noite? Tem sonhos que Deus colocou dentro de você, que foi Ele mesmo que colocou dentro de você. Só que talvez, e só talvez, você não conseguiu discernir exatamente o que Ele quer dentro desse propósito. E é por isso que não se destrava. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Existe uma pequena coisinha aqui, mas é o que faz toda a diferença entre o não milagre e o milagre. É ela entender a intenção do coração de Deus. Repita comigo: a intenção do coração de Deus. Porque se eu e você não entendermos o que está no coração de Deus, nós não vamos poder usufruir daquilo que Ele já determinou sobre a nossa vida. E aí, quando ela entende isso, algo extraordinário acontece. Um profeta vem sobre ela. Na verdade, um sacerdote, Eli, sacerdote, mas com uma palavra profética. Porque para aquilo que Deus queria gerar dentro dela, ela precisa enviar exatamente aquilo que seria gerado a partir daquele momento. Então deixa eu te falar, valorize todos os encontros que Deus te proporcionar. Porque talvez é ali que vai estar o romper que Deus tem para a sua vida. Tem alguém para pegar isso aqui nessa noite? Valorize os ambientes que Deus te proporcionar. Porque foi quando Eli chegou que tudo se destravou. Deixa eu te falar uma coisa: Deus separa ambientes específicos para estabelecer propósitos eternos. Deus separa ambientes específicos para estabelecer propósitos eternos. E porque ela não se distraiu, mas ela continuou perseverante, aquilo que Deus queria aconteceu, e aquilo que ela sonhava também aconteceu. Porque ela conseguiu discernir a intenção do coração de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: você pode passar anos aqui nesse lugar, pedindo e sofrendo, buscando e não realizando, porque talvez pode te faltar discernir a intenção do coração de Deus. E anos se passam porque ela não conseguiu entender isso, mas um dia isso aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa: quem sabe essa noite pode ser esse dia para a sua história. Quem está comigo aqui nessa noite? Então, a primeira coisa é exatamente essa: discernir os cenários. Discernindo os cenários. Porque todo tempo conflituoso aponta para algo que está errado dentro de nós, como eu comecei dizendo, e não primeiramente naquilo que está em desarmonia ao nosso redor. Porque a vontade dela precisava ser renovada, precisava ser reanexada ao coração de Deus. E quando isso aconteceu, aí Deus liberou o favor. No próximo ano ela voltou, mas não de mãos vazias, mas segurando um bebê no colo. Porque ela conseguiu perceber aquilo que Deus queria para aquele tempo. Deixa eu te falar uma coisa: talvez você está minimizando aquilo que Deus está dizendo assim, ó, será extraordinário para essa geração. Talvez você está colocando barreiras quando Deus está dizendo assim, olha, eu não estou fazendo algo que vai ter limites para a sua vida. Então a gente tem que estar ligado naquilo que Deus está fazendo, discernindo os ambientes. Porque Ana, ela consegue chegar nesse lugar. Eu preciso que você aprenda isso aqui nessa noite. Por que ela consegue discernir isso?
Por que a persistência dela revelou o propósito e a intenção de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, às vezes Deus não vai te dar aquilo que Ele quer em primeiro momento. Saber se entender aquilo que Ele quer em primeiro momento. Por quê? Porque Ele quer ver em primeiro lugar o quão comprometido você está com Ele. Será que tem alguém comigo aqui ainda? Deus não é o seu pai, é um tipo de pai onde tem um filho mimado que faz tudo na hora que Ele quiser. Desculpa te frustrar talvez, mas Deus não é o seu medalhão que você vai lá e faz um pedido, a sua lâmpada mágica como do Aladim. Deus, Ele tem compromisso com o propósito eterno dEle para a humanidade, para a sua vida. Então você precisa ter paciência no processo. Faz sentido? Então, ela persevera. E o que motivou ela a perseverar? Eu entendi isso quando eu estava compartilhando isso com a minha esposa. Ela na verdade, essa frase é dela. Ela falou assim para mim: sabe por que ela perseverou? Porque o sonho de Ana nunca foi maior do que a adoração dela para o Senhor. Ah, vocês não pegaram isso aqui, eu vou repetir. Ela disse para mim assim: ó, o sonho de Ana nunca foi maior do que a adoração dela ao Senhor. Sabe por quê? O que ela recebeu, o que ela desejava e o que Deus desejava, porque ela perseverou em adoração. Ela não deixou com que a dificuldade fosse maior do que a motivação interna dela para com o Senhor. E tem gente no primeiro desafio parando, porque está dizendo assim: olha, está difícil demais. Só que nesse lugar Deus está testando o nível da sua adoração e entrega. Você está comigo nessa noite? Eu sei que eu estou te confrontando, mas no final vai ficar bom, em nome de Jesus, amém? O Senhor está gerando uma atmosfera de glória aqui sobre nós. Então o Senhor, Ele quer fazer com que eu e você possamos ser imprimidos em uma nova realidade de adoração, que é o entendimento de quem Ele é e o entendimento do que Ele quer fazer através daquilo que Ele quer nos fornecer. Guarda isso aqui: a adoração de Ana não foi menor do que o seu sonho, mas muito maior do que as suas lágrimas, do que as suas tristezas, do que as suas amarguras. Porque Deus nunca nos entrega, Deus não nos entrega porque tem prazer na nossa impaciência. A gente fala: será que Deus está tendo prazer no meu momento desconfortável? Não, Ele não tem prazer na nossa impaciência, Ele não tem prazer na nossa tristeza, mas é porque Ele não tem prazer na nossa falta de imaturidade. Porque, como eu disse, aquilo que poderia nos dar vida pode nos gerar morte. E aí Deus quer te deixar totalmente pronto para isso. Porque Deus nunca vai querer nos proporcionar algo que vai nos roubar dele e do fundamento do seu propósito. Talvez esteja pensando assim: ó, vai ser bom. Só que Deus está falando assim: olha, mas você não está vendo o que eu estou vendo. E Ele não vai proporcionar algo que vai te roubar dele e que vai te roubar do seu propósito. Mas aí aconteceu isso e a pessoa se perdeu. Talvez foi ela que se enviou. Talvez foi ela que se promoveu para esse lugar. E o grande problema de homens e mulheres se promoverem para lugares que Deus disse que até são seus, mas não para aquele momento, é que você vai se perder no meio da jornada. A gente vê uma história na Bíblia de um homem chamado Zimri, que foi rei de Israel, o reinado mais longo de Israel, 8 dias, contém ironia, chamado Zimri, 8 dias. E o que ele fez? Ele usurpou o trono. Ele levantou uns homens para usurpar o trono com ele, matou o rei, se colocou no palácio. 8 dias depois, o que aconteceu? Os homens que o promoveram para o reinado foram que mataram ele e promoveram outro rei. E como ele morreu? No seu próprio trono, queimado dentro do palácio. Porque talvez os lugares que são reservados para você, eles não devam acontecer no momento que você está desejando. Porque ao invés de te estabelecer, na verdade vai te cancelar. Você está entendendo isso nessa noite? E Deus, Ele quer fazer com que você tenha a estrutura adequada para você permanecer, para você continuar, para você não viver de picos, mas de uma vida constante. Então, a minha pergunta para vocês nessa noite é: o que hoje está sendo maior na sua vida do que o propósito que Deus estabeleceu para a sua jornada? Talvez tem coisas que estão sendo maiores do que aquilo que Deus já disse que é para a sua vida. Então, às vezes nossos sonhos são maiores do que a nossa adoração. E dessa forma o Senhor não nos entregará o que ainda não estamos preparados para receber.
Então, talvez nós não tenhamos o que desejamos, porque Deus não quer nos perder. Simplesmente isso. Se você não entender que Deus é tudo que você precisa, você não vai receber tudo que Ele tem a mais para você. Porque talvez isso pode te fazer perder. Então, o que eu percebo é que nesse tempo, o caos da nossa geração repousa na aceleração dos nossos anseios. A grande coisa que nos prejudica é porque a gente é apressado demais naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Deus não escreveu a história para que nós sejamos os regentes dos nossos próprios propósitos, mas possamos cumprir os seus ordenamentos eternos, as suas ordens eternas. Então o problema às vezes é esse: a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer controlar da nossa maneira. E aí, semana passada eu usei isso com o meu barbeiro, eu estava falando para ele que a gente é a geração de vidro. O que é geração de vidro? É uma geração transparente demais, ela mostra tudo, mostra até demais. Quem é crente aí pentecostal entendeu o que eu quis dizer, está mostrando até o que não devia. A gente mostra demais, e aí a gente dá acesso que não deveria. A gente mostra coisa que nunca deveria ser colocada em público, mas somente no secreto. E eu não estou falando só de vestimenta não, eu estou falando realmente daquilo que sai da nossa boca, daquilo que Deus está gerando em nós. E geração de vidro a gente é transparente demais, a gente dá acesso demais e a gente é frágil demais, porque se eu deixar o copo cair aqui, certamente ele vai quebrar. Sabe por que a gente é muito frágil? Porque a gente dá acesso que não deveria dar. E aquilo que entra em nós, aquilo que a gente deixa se ver, não nos faz amadurecer. Vamos lá, quem está comigo nessa noite? E aí a gente não consegue avançar, porque a gente se prejudica. Essa é a geração de vidro, muito visível e muito frágil. Mas eu sinto muito forte que Deus aqui está gerando pessoas novas nesse tempo, amém? Pessoas resilientes, pessoas comprometidas com o propósito, pessoas comprometidas com as suas famílias, pessoas comprometidas com o Senhor de maneira fiel. E Deus quer que a gente possa se fechar para dar os acessos somente daqueles que podem nos acessar, somente daqueles que podem olhar para nós. A gente vê aqui no versículo 6, olha o que o texto fala: porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Deus fechou o ventre de Ana. Sabe o que eu entendo aqui? É que às vezes Deus fecha os nossos sonhos para que Ele possa abrir uma temporada dos seus propósitos na nossa vida. Quem crê nisso? Às vezes Deus está fechando o ciclo, irmão, mas é para que Ele possa abrir uma nova estação sobre a sua vida. Então não se preocupe com as portas fechadas. Deus está te dando um palácio completamente aberto para a sua vida. Então a segunda coisa, depois diante disso, de discernir o ambiente, é fazer a pergunta certa. A gente precisa fazer a pergunta certa, porque existem perguntas que nós estamos fazendo, mas existem perguntas que nós deveríamos fazer. Tem pergunta que a gente faz, mas talvez não é a pergunta que Deus quer que a gente faça. Então a gente precisa descobrir a pergunta ideal. E talvez a pergunta que eu e você deveríamos estar fazendo nos dias de hoje seja: quão profundo estamos nos desejos do Senhor? Simples pergunta, mas muito profunda. O quão profundo nós estamos nos desejos do Senhor? Porque muitas das vezes o Senhor não nos dá produtividade, é porque a gente quer acelerar demais, para que a gente possa mergulhar em um lugar de profundidade. E quando você está falando assim: Deus, eu quero me acelerar, Deus está falando assim: olha, não, eu quero te frear para que você possa se aprofundar. A pastora aqui pregou domingo sobre raízes, que uns 3, 4 anos atrás, eu não morava aqui ainda, deu uma grande tempestade na cidade, e aí viu um monte de árvores grandes tombadas. Muitos aqui provavelmente vão lembrar disso. E eu tenho um amigo biólogo. O bom de não ter formação é quando você tem um amigo que tem a formação. E aí, uma vez ele conversando comigo, e a gente conversando algo sobre a Bíblia, ele está falando assim: sabe uma coisa interessante? Uma árvore,
por maior que ela seja, por mais larga que ela seja, na sua copa, que é a proporção da folhagem, isso se chama copa, a folhagem inteira, as raízes, elas nunca serão menores ou do mesmo tamanho do que a copa, sempre maior. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Nunca do mesmo tamanho ou menor, sempre maior. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que Deus está nos inserindo em um tempo onde nós vamos nos aprofundar, porque a estrutura que a gente quer erguer, ela está escondida no lugar que eu e você precisamos crescer, e não é para cima, aonde os homens veem, mas é aonde o céu está nos assistindo, é para baixo, porque aí a gente vai ter sustentabilidade para assegurar aquilo que Deus quer nos confiar. Quem está me entendendo? Então pare de querer acelerar o processo, irmão. Viva o tempo de Deus para a sua vida, porque aquilo que você quer levantar com suas mãos está esperando você se ajoelhar lá no seu quarto e se aprofundar em raízes profundas, aonde ninguém te vê, mas o céu te assiste e te aplaude. Sabe por que você está querendo reconhecimento de homens? Porque você não está sendo reconhecido no céu. Está faltando você se esconder nesse lugar um pouco. Só que deixa eu te falar uma coisa, esse lugar nunca te deixa de mãos vazias. Homens podem nos trair, mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quantos creem nisso? É palavra do Senhor. Então vá para esse lugar de profundidade, porque lá nós estaremos em um desenvolvimento progressivo, aonde nós anulamos todas as distrações externas. Por quê? Porque a gente está se comprometendo aqui primeiro, internamente. E aquilo que Deus está formando aqui dentro, aonde nenhum homem vê, ninguém pode nos roubar, porque é Deus que está nos dando. E se do céu nos for dado, ninguém poderá tirar aquilo que Deus nos proporcionar. Então Deus vai fazer com que as coisas mudem à sua volta, quando você mudar internamente primeiro. E a terceira coisa é: aprenda com as suas lágrimas. Nunca vai ser fácil, bonitinho, filme de hollywoodiano. Vai chorar, irmão, chora. Se derrama em lágrimas. Porque se você é semente, você precisa regar aquilo que Deus está te proporcionando. Vai regar o campo que Deus está te entregando. Valorize as suas lágrimas. Aprenda com as suas lágrimas. Porque antes de Ana conceder Samuel, ela concede angústia e prantos. Porque, como eu comecei dizendo, Deus é processual. Deus está te ensinando, Ele está te equipando. E a minha pergunta é: será que alguém ainda quer se comprometer com o Senhor, mesmo diante desse cenário? É desafiador, mas é o único caminho. A cruz, ela está vazia para que a minha vida e a sua vida não esteja, mas ela também fala que eu e você devemos carregar ela dia após dia, negando a si mesmo. Irmão, vai ser custoso esse evangelho da hipergraça. Não vou nem falar o nome de pregador, porque todo mundo já sabe. A grande questão é que se você não aprende a morrer para si mesmo, você não pode viver a vida de Deus que Ele tem para a sua história. É difícil. As coisas vão piorar? Vão piorar. Quanto mais o dia passa, mais a volta de Cristo se aproxima, e glória a Deus por isso, amém? Só que a Bíblia fala também que as dores vão se intensificar, é como um parto de uma mãe. Quanto mais perto chega do 9º mês para dar à luz, pior as dores vão ficando, e as coisas vão se apertando. Mas é porque Deus está selecionando aqueles que são genuínos daqueles que são falsificados. E agradeça pelas suas lutas, porque Deus está te transformando em um novo homem, uma nova mulher, dia após dia. Porque isso revela o amor e lealdade. Por isso que Provérbios 24:6 diz, 27:6 diz: leais são as feridas daquele que ama. Leais são as feridas daquele que ama. Sabe por que Deus te fere nos cenários que você está? Porque Ele está revelando lealdade e amor. Porque Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está.
Quem está comigo nessa noite? Ele não desiste de você. Então, o testemunho, ele sempre vai gerar mais no reino. Por que Deus está te permitindo passar por algumas coisas? Porque Ele está falando assim, olha, eu estou gerando um testemunho que pessoas lá na frente vão se inspirar em quem você está se tornando hoje, amém? Então Deus está te levantando como um padrão a ser enxergado e exemplificado para essa geração, dizendo assim, olha, nunca será fácil, mas vale a pena servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, deixa eu te falar uma coisa, testemunhos só são gerados em tempos de improbabilidades. Então continue caminhando, porque Deus está te ensinando a ser perseverante na terra da promessa. Mas a terra da promessa sempre passa pela estação da aflição. Mas é por isso que a Bíblia fala que um dia em seus atos valem mais do que qualquer 1000 dias em outro lugar. Jesus, assentado à direita de Deus, nesse exato momento nos altos céus, nos comprova isso, que vale a pena sofrer, para que um dia possamos alcançar nossa coroa incorruptível. E a quarta coisa para a gente finalizar é maturidade desenvolvida. Aqueles que perseveram se tornam maduros para esse tempo, e é com esses que o Senhor conta. Por isso que Romanos 8 vai dizer que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A palavra filho no grego significa huios ou ruios, que literalmente é filho maduro. Então a Bíblia está dizendo que a criação está aguardando a manifestação de um filho maduro de Deus. Não é somente dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu entrego minha vida, eu reconheço que eu sou ruim, eu estou aqui, mas eu não quero me comprometer. Não é esse que Deus levanta. Não são esses que Deus levanta. Não são esses que Deus promove. São filhos maduros, aqueles que se arrependem, mas que se desenvolvem. Faz sentido? Aqueles que se comprometem com Ele, aqueles que estão buscando Ele dia após dia, são filhos maduros. É isso que a criação está aguardando, é isso que o mundo está esperando. Eu e você nos tornarmos completamente quem Deus já sonhou que nós seríamos para essa geração. Então, depois do processo, sempre vem o ensino. Ana perseverou no processo, só que não acabou por ali. Ela precisava imprimir para a próxima geração. Ela só ensinou sobre adoração para Samuel, e ele só conseguiu suportar o tempo dentro do templo, porque ele foi ensinado pela sua mãe. Porque aquilo com que nós nos comprometemos libera autoridade para a próxima geração que vem a partir de nós. Então, nunca vai ser só sobre você, porque a gente só vai poder ensinar aquilo que a gente aprendeu na escola da aflição. A gente só vai poder liberar autoridade. Eu não estou falando só de liberar um ensino, é de você liberar poder, é de você liberar uma capacitação que não é humana, mas que vem do alto para esse tempo. Pessoas morrendo, mas nós temos Cristo em nós, que é a esperança da glória. Por isso que João 14 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não somente conhecemos isso, nós vivemos Jesus através dos nossos dias, amém? É Ele em nós, a esperança da glória. Então o que isso significa? Que Deus não está preocupado somente naquilo que você vai aprender, mas naquilo que você vai depositar naqueles que estão ao seu redor. O que você vai ensinar? Então, toda adversidade traz ensino e aprendizado, e nos insere uma nova cultura, porque você vai mudar a estação e o tempo para a nova geração que virá depois de você. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que eu e você somos chamados a sermos facilitadores daqueles que não conhecem o Senhor, daqueles que estão nesse lugar, mas ainda não conseguiram romper nas suas vidas. Então, a última coisa que eu tenho para dizer para vocês é: aprenda de uma vez por todas. Jesus não nos dá a concretização do nosso sonho se eu e você não estivermos prontos para recebermos e devolvermos para Ele. Eu tinha muito mais coisa para pregar aqui, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero terminar dizendo isso: Deus nunca vai te dar a concretização do seu sonho se você não estiver pronto a receber, mas a devolver também para Ele. Porque Ana, ela entendeu isso. Ela recebeu, mas devolveu.
Por quê? Porque o intuito não é o que Ele vai nos dar, mas é sobre quem nós vamos conhecer a partir desse cenário. E o ponto é conhecê-lo. O ponto é entender quem Ele é. Porque assim eu e você vamos desenvolvendo e vamos nos tornando exatamente quem Deus quer que nós possamos nos tornar. Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Ou seja, com aquilo que nós nos envolvemos, com o que nós gastamos tempo. E o quanto você se compromete com a sua jornada vai revelar o quão comprometido você está com Cristo para esse tempo. Então, Ana precisava de um Eli. Talvez hoje com essa mensagem eu me tornei o seu Eli. Só que deixa eu te falar uma coisa, mais do que você ser Ana nessa noite, Deus quer que também você se torne um Eli, para você liberar uma palavra para aquele que não sabe mais para onde ir, amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, porque eu quero orar por você. Enquanto a banda sobe, meu convite é simples, gente, eu não vou insistir, mas é você que está entendendo que existem áreas na sua vida que você ainda não conseguiu romper. Esse altar é para você. Se você está inconformado e deseja por mais, o Senhor está falando, esse altar é para você. Se você está entendendo que existem algumas coisas